Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Pobel, da Rede de Ensino de Casimiro de Abreu. Nesse momento, vamos dar continuidade aos conteúdos de ciências para o 8º ano. Na aula passada, falamos sobre reprodução dos seres vivos, principalmente seres vivos, mamíferos, répteis, anfíbios, peixes, que é a reprodução, e falamos um pouco da reprodução assexuada e sexuada. Nesse momento, vamos estudar sobre a reprodução das plantas. O que tem diferente na reprodução das plantas? Ou tem alguma semelhança? Então, nesse momento, quero chamar a atenção de vocês para estudar um pouco da reprodução sobre as plantas. Seres vivos de extrema importância para a vida na Terra. Além de serem seres fotossintetizantes para liberar o oxigênio, também fazem a respiração, absorvendo o oxigênio e liberando gás carbônico. Muitas pessoas confundem isso. Mas servem de nutrientes para os outros seres vivos, as plantas. Além de também do material para se fazer construções, que é utilizado em embarcações, casas. A madeira é fundamental quando se fala em árvores. Mas também temos muitos impactos ambientais, e uma delas é a derrubada de árvores, a destruição da biodiversidade que existe dentro de uma floresta, que é o abrigo de todos e da maioria dos seres vivos, que são os ambientes florestais. Tá bom? Vamos conhecer um pouco sobre a reprodução das plantas? Então, falando um pouco sobre as plantas, nós temos aí que as plantas, elas possuem necessidades como qualquer outro seres vivos, ou até mesmo mesmas necessidades. Então, a água, como todo ser vivo precisa, as plantas também precisam de água. O ar, luz, no caso das plantas, é para a produção dos seus alimentos, com um processo chamado fotossíntese. A absorção de nutrientes, todos os seres vivos precisam. No caso dos seres humanos, eles se alimentam das plantas, dos frutos, dos talos, das folhas. Calor, que é necessário, porque a gente sabe que o planeta ele possui um calor, que é chamado o efeito estufa natural, e necessita de reprodução. Então, as plantas também realizam reprodução, que são de dois tipos, assexuada e sexuada. Nós vamos entender qual o tipo de reprodução ou os quais tipos de reprodução que as plantas realizam, dependendo da sua espécie. Já vou logo avisando. Tem espécies que reproduzem facilmente de uma forma sexuada e outros se reproduzem facilmente da forma assexuada. Tá bom? As partes das plantas, nós temos aí raiz, caule, folha, flor e frutos. Raiz serve para fixar as plantas, e absorve água e sais minerais do solo. Já o caule, ele realiza o quê? A condução da seiva. Seiva que tem dois tipos, a bruta e a seiva elaborada, tá bom? No caso, nos caules e nos galhos, a seiva é bruta. Nas folhas, já nós temos os vasos condutores da seiva elaborada após o processo de fotossíntese. Folha, que realiza o processo que eu acabei de falar, fotossíntese. A flor, aonde ocorre a reprodução dos vegetais. E o fruto, que é o resultado dessa reprodução. Bom? Que foi a fecundação que ocorreu nas flores. E aí foi feita uma analogia, da planta, junto com outros seres vivos e as suas estruturas que existem. Então, as raízes são como os intestinos, a seiva, o sangue, as folhas são os pulmões, e
as flores os órgãos sexuais. Vocês concordam? O que vocês acham com essa analogia que foi feita nessa imagem, né? Interessante. Órgão reprodutor, os pulmões, as raízes, né? E a seiva sendo o sangue. Essa é a analogia com estruturas dos outros seres vivos no qual as plantas possuem. Lembrando que é analogia, tá? É só fazer uma ligação do que existe em outros seres vivos. Claro que desempenham algumas funções diferenciadas. Não podemos esquecer isso. Nós temos aí o processo de reprodução das plantas, no qual animais e vegetais vão fazer o quê? Gerar novos seres vivos. E também garantir a continuidade da espécie. Por isso que ocorre reprodução. Então, todas as espécies de seres vivos dependem da reprodução para propagar sua espécie no planeta. Tá bom? Para continuar a propagação, ocorre a reprodução. A reprodução sexuada nos vegetais. O exemplo mais comum de reprodução entre os vegetais, que é a utilização das flores, que é o órgão reprodutor dos vegetais. Então, as flores são os órgãos reprodutores dos vegetais, aquela assim que a gente contempla, né? Então, aquilo ali é um órgão reprodutor. E nele encontram-se estruturas masculina e feminina numa flor, dependendo da espécie. Tem espécie de árvores que as flores, são órgãos masculinos e outros órgãos femininos. Mas, na sua maioria, a mesma flor possui os dois órgãos, com nomes diferentes, né? A estrutura masculina de uma flor é androceu, já a estrutura feminina de uma flor é o gineceu. Bom? E vai ocorrer o que na estrutura feminina? O ovário e seus óvulos. Já na estrutura masculina, ocorre a presença do pólen. Muitas vezes, o grão de pólen, que está na estrutura masculina da flor, é transportado pelo vento ou por outros animais, fazem a polinização, como abelhas, beija-flores, outros insetos, a maioria das vezes voadores, tá? Que fecunda a estrutura feminina, leva o pólen até a estrutura feminina, ocorrendo a fecundação e a formação das sementes. Após a fecundação do óvulo, se produz a semente e, dependendo do fruto, pode ser um fruto carnoso ou um fruto sem carne. Se chama plantas angiospermas e gimnospermas. Temos também, nos vegetais, a reprodução assexuada, onde as plantas podem variar muito esse tipo de reprodução. Parte das plantas pode ser cortadas para se produzir outra planta. Então, tipo exemplo, um morango aí. Existem plantas que espalham no ar. Então, fragmentos de gramíneas. Então, as próprias estruturas mães, vamos dizer assim, dividem os pedaços do seu corpo para poder dar continuidade. Existe também tubérculos que geram novas plantas, no exemplo das batatas. Existem estruturas de reprodução no modo assexuado que faz com que certas plantas, como a cerejeira e a amendoeira, produzem brotos que dão origem a novas plantas. As folhas também podem ter essa função de propagação. Então, existem plantas que a própria flor libera a estrutura
reprodutora para se fazer outra espécie de planta naquele momento da reprodução e da continuidade da sua espécie e da sua propagação. Agora vamos falar algo que todo mundo já perguntou e já tentou investigar para saber o que é. Saber se a planta, ou na verdade, a semente, existe em certos tipos de planta. E aí está uma pergunta: banana tem semente? E aí está lá, ó, as espécies de banana que consumimos, que sempre é banana prata, ouro, maçã, d'água, vamos dizer assim, não possuem semente. Então aqueles pontinhos pretos que muitos já falaram que ali é uma semente, na polpa da banana, apenas são óvulos não fecundados. Não são semente. Ainda é um óvulo que não houve fecundação. Mas a planta, pé de banana, para gerar uma nova espécie, basta cortar um pedaço da raiz. E aí você consegue propagar a bananeira. Eu plantei muita banana, hein? Assim, só tirei um pedaço de baixo, né, da raiz. Plantei, começou a brotar e formar uma bananeira em outro local. E é desse jeito que é feita a propagação dos pés de banana, retirando parte da sua raiz. E aí está o exemplo, ó. As bananas formam-se em cachos na parte superior dos seus pseudos caules, pseudocaules, que nasce de uma verdadeira ou de um verdadeiro caule subterrâneo. Então, na verdade, o caule da bananeira é subterrâneo, o que cresce para sair. O cacho de banana é um pseudo caules, né? E a bananeira, aonde tem o cacho de banana, é onde produz o fruto que nós gostamos. Mas algumas espécies de bananas selvagens possuem semente, conforme a figura abaixo. E aí são espécies de bananas que não tiveram cruzamentos, são as, como se diz, as selvagens, as nativas mesmo, né? Então essas que são comercializadas, na verdade, elas são híbridas. Elas já foram modificadas para favorecer a produção do fruto. E aí eu pergunto, abacaxi tem semente? Né? Então não, também não tem. Porém, não abriga a semente. Então, mais que tenha os gominhos, as estruturas, não abriga a semente. Geralmente o homem pega a coroa, a parte de cima ali que tem aquele espinho, e planta o abacaxi. Planta essa estrutura onde vai produzir novamente a flor, né? E depois o fruto de abacaxi. Então, podemos entender que nem todo fruto tem semente. E continuando, falando um pouco mais da reprodução das plantas, são diferentes. Tem vários tipos de reproduções, né? Então, um nome, um tipo de reprodução da planta é o brotamento. Então, uma pequena estrutura, tipo a batata doce, ocorre o brotamento na sua raiz, ou caule, né? Que a batata doce seria o caule. Então tá aí, brotamento. Mais outro brotamento, exemplo agora da batata doce, que já falamos, bromélias e orquídeas. Também existe a propagação vegetativa. Então, a propagação vegetativa é uma estrutura especial de brotamento também, que é pelo caule. Então, quem já plantou aí aipim ou mandioca,
cortou-se o caule e fez um plantio do caule. E aí vai selecionando a nova espécie de vegetal que deseja replicar e dar continuidade na produção. E aí nós temos as espécies, como mandioca, batata, cana-de-açúcar, feita através de reprodução de propagação vegetativa. Algumas plantas liberam esporos. São estruturas que são liberadas em cápsulas que ficam maduras, são bolsinhas, que são espalhadas pelo vento. Nós temos exemplo aí de propagação vegetativa por esporos. E aí nós temos o exemplo simplificado das pteridófilas, são as samambaias, musgos e samambaias. Então, o brotamento ele é de extrema... os esporos, vamos dizer assim, eles são de extrema importância para a continuidade da espécie vegetativa ou espécies que realizam o uso dos esporos para se reproduzir. Observe que existe a fase assexuada, que são os esporos. Tá bom? Mas no ciclo das pteridófitas existe a fase sexuada, onde ocorre a união do gameta feminino. Na verdade, o gameta feminino ele se une com o masculino, mas é o masculino que vai em encontro ao gameta feminino. Isso é através da água. Tá bom? Gotículas de águas que proporcionam esse encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Então, quando a reprodução for por esporos, a fase é assexuada. Quando a reprodução é através de fecundação, a fase é sexuada. Entenderam? Outras estruturas de reprodução, nos pinheiros, vamos dizer assim, parte masculina e parte feminina. Tem que se encontrar para fecundar e produzir novas sementes. E aí, apresentando o ciclo das gimnospermas, dos pinheiros, onde existe a estrutura masculina e a estrutura feminina, que através do vento ocorre encontro do gameta masculino com o gameta feminino, produzindo as sementes após a fecundação. Ciclo das gimnospermas. Lembrando que nós temos as angiospermas, que produzem frutos com carne, onde a semente fica no meio dessa carne, tipo goiaba, maçã, pera. E as gimnospermas, onde produz a semente, tipo pinhão. Não existe uma estrutura carnosa em volta. Essa que é a diferença dos dois grupos, grandes grupos de plantas que nós temos. E é uma palavra que a gente falou bastante, fecundação, que é o encontro da célula reprodutora masculina com a célula reprodutora feminina. Fecundação. As plantas frutíferas, produzem flores. A flor é o órgão responsável pela reprodução. Então tá aí a responsabilidade de uma flor, na formação de frutos e sementes dos vegetais. Os insetos desenvolvem a polinização, carregando o pólen, que é um pozinho amarelo, As abelhas fazem muito bem esse serviço, onde
transporta o pólen de uma estrutura masculina para uma estrutura feminina. E aí, alunos, eu fico por aqui com essa explicação da reprodução dos vegetais. Espero que auxilie no aprendizado de vocês esse vídeo aí falando sobre reprodução dos vegetais. Obrigado!